Fala galera, aqui é o Paulo Aragão falando, sejam todos bem-vindos ao Giro Bitcoin, seu podcast diário que vai te informar no menor tempo possível sobre as últimas notícias que agitaram o mercado cripto mundial. Para começar o episódio de hoje, terça-feira, dia 4 de fevereiro de 2025, a gente está vendo um mercado altamente volátil. Nesse instante, cada unidade do Bitcoin está cerca de 98.800 dólares americanos. Está oscilando entre 98 e 99 mil dólares, com uma valorização nas últimas 24 horas de 1,69%. Já o Ether, segundo maior criptoativo do mercado, nesse instante, cada unidade tem aproximadamente 2.750 dólares americanos, com uma valorização nas últimas 24 horas de 4,5%. A gente pode notar que, se comparado com o que a gente estava vendo no episódio de ontem, e especialmente com o que a gente estava vendo ao longo do último final de semana, o mercado cripto já está reagindo, já começou uma reação. Mas a verdade é que a gente já esteve até melhor ao longo do dia de ontem. O que a gente já está vendo agora é uma queda do preço do Bitcoin, uma queda do preço das principais criptomoedas. O Bitcoin, por exemplo, no dia de ontem, chegou a ultrapassar a marca dos 100 mil dólares, chegando a alcançar ali 100.300 dólares no CoinMarketCap. E o porquê que subiu e o porquê que caiu é o que a gente vai debater mais ao longo do episódio de hoje. De qualquer forma, no dia de ontem, os ETFs de Bitcoin Spot dos Estados Unidos, que nem eu já imaginava, tiveram um outflow, tiveram uma saída de 2.310 unidades de BTC. Esperado, afinal de contas, a gente viu no episódio de ontem que um dos grandes motivos da queda de preços generalizada de todo o mercado financeiro foi a trade war, foi a guerra comercial que o Trump tinha iniciado ao colocar 25% de taxa em todos os produtos do Canadá e do México, e 10% de taxa em cima dos produtos da China. Então o mercado tinha se assustado, com medo de uma inflação que poderia vir por causa dessas taxas, mas de qualquer forma o cenário mudou bastante ao longo do dia de ontem. Tanto é que a gente viu o Bitcoin se recuperando e passando dos 100 mil dólares, o Ether se recuperando, passando dos 2.800 dólares, mas agora a gente já virou de novo para um cenário de queda. Mas antes de chegar, a gente vai agora ver os ETFs de Ether Spot dos Estados Unidos. E esses ETFs, de forma surpreendente, na minha opinião, tiveram um saldo positivo no dia de ontem. Tiveram uma entrada de 29.148 ETH, o que em dólar americano dá cerca de 83,6 milhões de dólares. Eu, particularmente, Paulo Aragão, eu esperava ver uma saída no dia de ontem nesses ETFs de Ether Spot, que foi exatamente o que a gente teve nos ETFs de Bitcoin. Afinal de contas, se a gente olhar o mercado financeiro no dia de ontem, as principais empresas de tecnologia tiveram queda, apontaram para baixo. Empresas de cloud, de servidor, de IA, apontaram para baixo. E eu esperava que todos os ETFs de cripto também tivessem o mesmo comportamento. A gente teve esse comportamento no ETF de Bitcoin, mas a gente não teve esse comportamento no ETF de ETH. Curioso, e a gente vai acompanhar ao longo do dia de hoje para saber o que vai acontecer. Porque a notícia da Trade War teve desdobramentos. O mercado de criptomoeda e o mercado financeiro ao longo do dia de ontem começou a se recuperar enquanto os Estados Unidos, enquanto Trump suspenderam as tarifas do Canadá e do México. Primeiro foi do México e depois do Canadá. A do Canadá foi cerca de 3 horas da tarde do horário americano, do horário de Washington, que aconteceu a ligação entre Trump e o Trudeau e eles chegaram num acordo para suspender essas tarifas durante 30 meses. Um dos principais argumentos do Trump para impor essas tarifas é o tráfico de fentanil, que o Canadá, o que o Trump fala, que o Canadá e o México não estão patrulhando as suas borders, as suas fronteiras de forma adequada, o que acaba facilitando um tráfico de fentanil para os Estados Unidos. E os dois, tanto o Canadá quanto o México, se dispuseram a colocar milhares de oficiais de exército, enfim, milhares de oficiais nas fronteiras para auxiliar nesse patrulhamento, para evitar que esse fentanil entre nos Estados Unidos e fora o fentanil também a imigração ilegal. Então, ao longo do dia de ontem, o mercado se recuperou muito porque Estados Unidos, México e Canadá conseguiram chegar num acordo para paralisar a aplicação dessas tarifas que entrariam em vigor no dia de hoje por pelo menos 30 dias. Daqui a 30 dias, isso vai ser reavaliado, mas pelo menos essa trade war envolvendo os 3 países da América do Norte foi suspensa por 30 dias. Mas o que não foi suspenso foi a trade war com a China. E isso, inclusive, é o que custou esse suporte dos 100 mil dólares no Bitcoin. Porque a China retalhou.
Se o Canadá e o México entraram num acordo com os Estados Unidos, a China ainda não entrou e já começou a retaliação propriamente dita. Então, é essa trade war que está custando agora essa barreira dos 100 mil dólares para o Bitcoin. O que a gente está conseguindo ver desde então, desde o início dessa terça-feira, é uma volatilidade bastante considerável. Que nem eu falei, o Bitcoin ele já tinha rompido a marca dos 100 mil, caiu para cerca de 98 mil, agora está ali entre 99.700, 98.600, está oscilando bastante. Então, muito provavelmente, o que a gente vai ver ao longo do dia de hoje é muita volatilidade por causa dessa questão de guerra comercial envolvendo os Estados Unidos e agora a segunda maior economia do mundo, a China. Dando continuidade ao episódio de hoje e agora falando da nossa já conhecida, da nossa já famosa MicroStrategy, que é a maior detentora individual, a maior empresa detentora individual de Bitcoin do mundo, interrompeu compras de Bitcoin e afirma que manterá 30 bilhões de dólares em Bitcoin. O Michael Saylor, que é o presidente executivo da MicroStrategy, anunciou que a empresa rompeu com seu padrão de vender ações ordinárias para comprar Bitcoin. Em uma publicação no dia de ontem na sua rede social Twitter, na rede social X, Saylor afirmou que a MicroStrategy detinha 471.107 BTC até 2 de fevereiro, adquiridos por mais de 30 bilhões de dólares. Segundo Saylor, a MicroStrategy não vendeu nenhuma das suas ações entre 27 de janeiro e 2 de fevereiro, apenas 7 dias após anunciar a compra de mais de 10 mil bitcoins, avaliados em aproximadamente 1 bilhão no momento. O comunicado da MicroStrategy marcou o fim de 12 semanas consecutivas de anúncios de compra de Bitcoin, iniciadas pouco antes das eleições nos Estados Unidos em novembro de 2024. A empresa começou a acumular criptomoedas em agosto de 2020, com a compra de 21.454 BTC por 250 milhões na época, e se tornou um dos maiores detentores do Bitcoin já em 2025. Vale ressaltar que nesse momento a carteira da MicroStrategy tem 471.107 BTC, que nesse momento estão avaliados em 46,8 bilhões. Mas eles usaram a cotação do momento, esse 46,8, só que eles usaram para comprar 30,3 bilhões. Então, esses 30 bilhões que eles estão falando que vão manter é o custo de aquisição. Então, pelo menos por enquanto, eles não vão comprar mais Bitcoin, também não vão vender mais Bitcoin e vão seguir holdando essa quantidade. Que nem a gente acabou de ver, por 12 semanas seguidas, toda segunda-feira estava tendo anúncio de compra de Bitcoin por parte da MicroStrategy. E eram compras grandes, 10 mil, 11 mil, 2.500, 1.000, 2.000, 5.000, 15 mil, 21 mil, 15 mil. De qualquer maneira, mesmo com essa interrupção temporária, a MicroStrategy é a maior detentora de Bitcoin do mundo, ou seja, a empresa que mais detém Bitcoin do mundo, é a maior baleia de Bitcoin. Isso é muito legal porque a gente vê esse efeito MicroStrategy se espalhando. Cada vez mais empresas, cada vez mais corporações têm comprado Bitcoin justamente por causa do efeito MicroStrategy, no sentido de que viram o sucesso que a MicroStrategy teve, inclusive com as suas stocks, inclusive com suas ações pós-início de compra de BTC, e agora estão replicando. Inclusive, no dia de hoje foi anunciado que a empresa pública Semler Scientific comprou mais 871 BTC no valor de 88,5 milhões de dólares para a tesouraria. Esse é um movimento claramente sem volta. A gente vê cada vez mais empresas acumulando Bitcoin e acumulando cripto de uma forma geral. Não apenas Bitcoin. Algumas empresas têm acumulado também outras criptomoedas, como o próprio Ether, como o próprio Ethereum. Inclusive, o Ether, no dia de ontem, que nem eu já tinha falado no início desse episódio, ele chegou a se recuperar ultrapassando a marca de 2.900 dólares. As altcoins perderam muito mais do que o Bitcoin nessa queda por causa dessa trade war. Vamos abrir aqui o gráfico do Ether, mas o Ether ele chegou em um momento a estar ali nos 3.400 dólares. E aí quando essa trade war foi anunciada, ele despencou, ele mergulhou para 2.200 dólares. Ele chegou a bater 2.300, 2.200 em algumas corretoras. No dia 31 de janeiro, ele estava 3.409 dólares. E no dia de ontem, de acordo com o CoinMarketCap, ele chegou a bater uma mínima de 2.400 dólares. Em algumas corretoras chegou até passar desses 2.400, mas de acordo com o CoinMarketCap, ficou em 2.400. Mas ontem mesmo ele chegou a se recuperar para 2.900 depois da suspensão das tarifas entre os Estados Unidos e México e Estados Unidos e Canadá. E teve um outro fator também.
O Eric Trump, filho do Donald Trump e um dos líderes do movimento de DeFi do Trump, da World Financial Liberty, que é justamente essa plataforma da família Trump de uma forma geral, ele disse que, na opinião dele, é um bom momento para adicionar ETH no seu portfólio. E esse comentário aconteceu depois do Burn Sang, que jogou o preço do Ether lá para baixo. Isso, sem sombra de dúvida, ajudou o preço do Ethereum a se recuperar um pouco, porque a WLF, a World Liberty Financial, está fazendo de fato movimentos de compra de ETH. O que é muito simbólico, porque é um player muito importante no mercado cripto, ainda mais por se tratar de um player que é de posse da família do presidente dos Estados Unidos. Inclusive, muita gente fala que quando os Estados Unidos criarem a reserva estratégica de ativos digitais, o ETH vai estar no meio. Se isso vai acontecer ou não, só o tempo vai dizer, ninguém consegue garantir nada, mas a gente vai descobrir com o tempo e a gente vai trazer aqui para vocês no Giro Bitcoin. Esse foi o episódio de hoje, muito obrigado pela sua companhia. Chegou até agora aqui no episódio? Se inscreve no canal, passa a seguir o podcast, dá 5 estrelinhas se você estiver escutando por algum stream de música, tá no YouTube, deixa o seu like e pega esse link e compartilha no seu grupo aí de criptomoeda, compartilha no seu grupo de família, para cada vez mais pessoas saberem sobre Bitcoin, cada vez mais pessoas estarem informadas sobre as criptomoedas. Muito obrigado pela sua companhia e a gente já tem um encontro marcado aqui no episódio de amanhã. Valeu!